Olá, pessoal! Vamos começar nossa atividade de hoje no livro de Língua Portuguesa Aprender Juntos do terceiro ano. Esse livro aqui. Então, vamos abri-lo lá na página 18. Na página 18, a gente vai fazer algumas atividades. Vejam, estou na página 18. Coloquem a data. Hoje é dia 1º de setembro. E a gente vai fazer essa atividade aqui. Caminhos da língua. Singular e plural. Vamos aprender? Número 1. Releia os versos abaixo e observe as palavras em destaque. Os habitantes não mentem e por isso seus olhos brilham como riachos. O habitante da outra galáxia aceita trocar selos e figurinhas. Então, vocês estão vendo que tem duas palavras aí em destaque, estão mais escuras. Habitantes e habitante. Vocês estão vendo? Circulem aí. Vamos ver o que está pedindo para a gente fazer? Letrinha A. Copie dos versos a palavra em destaque que indica apenas um ser. Então, qual dessas duas palavras aqui indica apenas uma pessoa? Habitantes ou habitante? O habitante está falando só de uma, está no singular. Então, vamos escrever aqui. Habitante. Porque indica somente uma pessoa. É um habitante. E agora, qual é a outra palavra que indica mais que um? Então, olha, habitantes, está falando, os habitantes não mentem, por isso seus olhos brilham como riachos. Os habitantes, todos os habitantes, está dizendo. Então, eles não mentem. Então, a gente vai escrever aqui, habitantes, que está falando que é mais que um, que tem o S no final. Habitantes. Habitante, fala que é um só. O habitante da outra galáxia. Aí aqui, os habitantes. Tá falando que são mais que um, são vários, certo? Letra B. Que palavra dos versos acima nomeia um par? Circule-a. Então, olha só, meus amores. Que palavra dos versos acima nomeia um par? Circule-a. Então, qual dessas palavras aqui se referem a um par de coisas? O que é um par? Um par são dois, certo? Que tem duas coisas. Então, vamos ver. Os habitantes, não está falando que só tem dois, não mentem e por isso seus olhos, quantos olhos a gente tem? Nós temos 2 olhos, então nós temos um par de olhos, então a gente vai circular a palavra olhos, porque quantos olhos nós temos? 2. 2 é igual a um par, tá bom? Então, qual é a palavrinha aqui em cima que nomeia um par? É a palavra olhos, que está dizendo olhos. Então, quantos olhos nós temos? 2. Então, está se referindo aos nossos 2 olhos, ok? Letra C. Que palavra dos versos tem o mesmo sentido de pequenos rios? Qual das palavrinhas aqui tem o sentido de rios pequenos, de pequenos rios? Os habitantes não mentem, por isso seus olhos brilham como os riachos. Riachos significa pequenos rios, então vamos copiar aqui na letra C. Riachos. Ok? Letrinha D. Duas palavras do trecho são nomes de objetos a serem trocados entre o menino e o habitante da outra galáxia. Copie essas palavras no quadrinhos a seguir. Então, o que o menino queria trocar com o habitante da outra galáxia? Selos e figurinhas. Então, não é um só, é mais que um, hein? Selos, escrevam aí. E figurinhas, certo? Então, o que o habitante do planeta azul queria trocar?
com o menino da outra galáxia? Selos e figurinhas, ok? Agora, observe as figuras no quadro abaixo e complete as lacunas de acordo com a quantidade. Então, aqui eu tenho um selo, certo? Então, vamos colocar aí, selo. E aqui eu tenho 2 selos. Olha o S no final, hein? Então, olha, quando eu só tenho um, eu escrevo no singular a palavra se referindo a somente um. Eu tenho um selo, certo? Agora aqui eu já tenho 2. Então, eu tenho 2 selos. Então, eu tenho que acompanhar a palavra, porque está dizendo que eu tenho mais que um. Aqui eu tenho uma figurinha, escrevam aí. Aqui eu tenho várias figurinhas. Vamos escrever juntos? Vamos lá, então. Então, ficou assim. Um selo. Então, eu tenho que falar se referindo a um só. 2 selos. Então, eu tenho 2, eu tenho que colocar a palavra falando no plural. Selos. Se eu ficasse assim, ó, eu tenho 2 selos. Tá errado. Uma figurinha, porque eu só tenho uma. Várias figurinhas, porque eu tenho várias. Certo, meus amores? Então, completem aí essa atividade. Vamos para a próxima página. Página 19. Coloquem a data aí também, por favor. 1/9. Ok? Vamos lá, então. No quadro verde está explicando para a gente o que é singular e plural. De acordo com a quantidade que indicam, as palavras que nomeiam seres podem estar no. Então, de acordo com a quantidade de coisas que estão indicando, as palavras podem estar no singular, que é quando a palavra indica um único ser, só uma coisa, pessoal. Uma pessoa, ou um personagem, ou um lugar, ou um objeto. Então, a palavra está sempre no singular, ou só um conjunto de seres. Por exemplo, o menino vive no planeta azul. Menino, ele é um único ser, está falando só de um menino. A turma leu o poema, está falando de um conjunto de seres, a turma toda. Então, eu também coloco ela no singular. E quando a gente usa o plural? Quando a palavra indica mais de um ser ou mais de um conjunto de seres. Por exemplo, os meninos vivem no planeta azul. Meninos pode ter 2, 3, 4, 5, 10. Pode ter vários meninos, mais que um. Então, eu coloco ela no plural. Meninos. E turmas. As turmas leram o poema. É mais que um. Turmas, eu posso ter pego o Jardim 2 da Tia Ju, o Jardim 2 do Tio Anderson, várias salas. Então, quando eu coloco no singular, eu estou falando de um só. No plural, eu estou falando de mais que um. Mais que uma pessoa, mais que um lugar, mais que um objeto. Certo, meus amores? Então, vamos lá para o número 3. Releia mais alguns versos do poema Classificados Poéticos. Então, leiam aí comigo. E pede ao menino que encha os bolsos de esperanças, e não só os bolsos, mas também as mãos e os cabelos, a voz, o coração. Então, essa é uma parte lá do poema Classificados Poéticos. Vamos ver o que vai pedir para a gente ver? Letra A. Que palavra usada no plural indica um par que está no corpo humano? Um par são duas coisas que estão no corpo humano. Então, o que será que tem no nosso corpo que falou aqui, que está falando que nós temos só 2? Nós temos bolsos, não é? No nosso corpo. Nós temos mãos. Quantas mãos? 2. Então, o corpo humano tem 2 mãos. 2 é um par. Então, circulem mãos aí. E a gente vai colocar um par que está no corpo humano, que falou aqui no poema. O que é? Mãos. Muito bem. Agora aqui, partes de uma peça de roupa. Qual é a parte de uma peça de roupa que eles estão falando aí? Qual que é? Procurem.
E pede ao menino que enche os bolsos de esperança. Onde ficam os bolsos? Nas calças, nas blusas. Então, bolso faz parte da roupa? Faz. Então, vamos escrever aqui. Bolsos. Certo? Letra B. Que palavra no plural indica um número grande de fios? Então, qual palavra aqui no poema que indica um número grande de fios? Cabelos. Onde a gente tem fios? Nos cabelos. Então, vamos copiar aí embaixo. Cabelos. Agora aqui, meus amores, por que a palavra voz e coração estão no singular? Por que, meus amores? Vocês acham que a palavra voz e coração está no singular? Porque nós só temos um único coração e uma única voz, porque se refere a uma coisa, a um ser, né? Somente a um ser. Então, porque, vamos colocar aí, ó. Porque se refere a uma voz e um coração. Porque nós só temos uma voz e nós só temos um coração. Então, por que está no singular? Porque a gente só está se referindo, a palavra está se referindo para a gente encher a nossa voz e o nosso coração. Então, está se referindo a um só, por isso que as palavras estão no singular. Certo, meus amores? Então, essa daqui, a página 19, caprichem aí. Leiam com atenção, hein? Página 20, coloquem a data também, já estamos finalizando a nossa atividade aqui no livro. Então, exercício número 4. Observe algumas palavras no plural que aparecem nas atividades anteriores. Então, estão no plural, significa que estão falando mais que uma coisa. Habitantes, riachos, selos, figurinhas, olhos e esperanças, certo? Agora escreva todas essas palavras no singular. Então, vocês vão colocar elas se referindo a somente uma coisa. Como que a gente vai fazer? Habitantes. Nós vamos riscar o R. Então, vai ficar como? Habitante. Riachos. Se eu quero falar só um riacho, tiro o S. Ri-a-cho. Selos, vou falar só um selo, tiro o S. Selo. Figurinhas, vou tirar o S, vai ficar só uma figurinha no singular. Por aqui embaixo. Figurinha. E olhos, vou pôr só um olho. Então, vou escrever aqui. Olho. E esperanças. Então, vou pôr só uma. Esperança. Então, todas essas palavras a gente passou para o singular. Está se referindo a uma coisa só. Um habitante, um riacho, um selo, uma figurinha, um olho e um conjunto de esperança, uma esperança. Tá bom? Letra B. Compare as palavras no singular e as palavras no plural. Que letra indica o plural no final dessas palavras? Então, olha só, as que a gente passou para o singular e as que estão no plural. Que letrinha indica que essas palavrinhas aqui estão no plural? Estão falando mais de uma coisa. A letra S no final. Então, qual que é a letra que está no final das palavrinhas que indica que essas palavras estão no plural? A letra S. Ok? Deu para saber? Se eu coloco a letra S no final, eu sei que essas palavras estão no plural. Olha, habitantes. Eu sei que estão falando de mais que uma pessoa. Habitante, só está falando de uma pessoa. E as outras palavras, a mesma coisa.
Número 5. Leia as palavras no singular e no plural em cada grupo. A seguir, depois escreva o plural das palavras nos espaços. Então, olha só. Grupo 1. Aqui eu tenho uma casa. Passar no plural, casas. Colocamos S. Planeta. Como que fica no plural? Fica planetas. Colocou o S no final. Cometa. Como que fica no plural? Cometas. Certo? Festa, festas. Vento, ventos. Menino, meninos. Então, vocês vão completar aqui as palavrinhas, colocando S, passando essas palavrinhas para o plural. Agora, aqui no grupo 2, é diferente. Como que a gente vai passar essas palavrinhas para o plural? Olha aqui, voz, vozes. Então, a gente acrescentou o E e o S na palavrinha. Vozes, para passar para o plural. Luz. Então, a gente vai colocar o E e o S de novo. Luzes. Viram? Mulher. Mulheres. Flor. Flores. Mar. Mares. Colar. Colares. Certo, meus amores? Então, olha só. Aqui, a gente vai passar essas outras palavrinhas para o plural. Nesse grupo 1, a gente só vai acrescentar o S, tá bom? No grupo 2, a gente vai acrescentar o E e o S. Então, caprichem aí. Agora aqui, meus amores. Observe as palavras de cada grupo acima e compare o plural e o singular delas. Depois, complete as regras abaixo. No grupo 1, as palavras terminadas em vogal fazem plural, acrescentando-se o. Então, ó, quando todas as palavrinhas terminam com vogal, quais são as vogais? A, o. A gente acrescenta só o S. Então, quando as palavrinhas terminam com vogal, a gente passa ela para o plural, colocando o S. E quando as palavras são terminadas em, olha só, Z, R. Quando as palavrinhas são terminadas em consoantes, ou que são terminadas em consoantes. Quais são as consoantes? Olha, o Z e o R. Então, olha só aqui. Palavras terminadas em Z, coloquem aí. E R, que são duas consoantes. Todas as palavras, quando são terminadas em Z e no R, elas fazem um plural, acrescentando-se o E e o S. Então, quando as palavrinhas terminarem em vogal, meus amores, só na vogal, como aqui, ó, casa, planeta, cometa, festa, terminou em vogal, a última letra é vogal. A gente coloca só o S, para passar ela para o plural. Quando as palavrinhas terminam em Z ou R, olha só, todas aqui que terminam com R e essa aqui com Z. Então, quando elas terminam com Z e com R, fazem um plural dessas palavras, colocando o E e o S no finalzinho delas, como a gente fez aqui e aqui. Deu para entender, meus lindos? Então, essas são nossas atividades de hoje. Caprichem, façam com atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Agora eu vou mandar um videozinho complementando essa atividade de singular e plural para vocês.